galera, estamos aqui para mais um podcast no Pod Eva. Estou aqui com Gisele, perita criminal. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, de muita relevância social, sobre violência doméstica e machismo. Pode se apresentar, Gisele, fala um pouco sobre a sua trajetória como perita. Fala um pouco aí da sua história. Marcela, é um prazer estar aqui com você, no Pod Eva, poder conversar, estender aí, né, deixar esse momento registrado dessa nossa conversa, que é sempre muito bom, muito boas as nossas conversas. Eu acho que a gente precisa realmente registrar. E eu espero que seja uma contribuição para todos que estão nos ouvindo, não importa qual o lugar, né, em qual tempo, que a gente possa contribuir, independente. Se você está assistindo esse vídeo é porque de alguma forma isso vai ser uma contribuição para você e para a gente também, porque quando qualquer um de nós evolui, cresce, aprende coisas novas, todos nós crescemos. Então a gente fala e propaga isso, não é só pelo outro, é por nós também, né? Sim. Eu sou perita criminal, trabalho com morte violenta, faço perícias em local de crime, é tipo o CSI, eu falo que é o CSI do Cerrado, CSI Piqui. Tem tudo que tem no CSI, só que com cheiro de verdade, com medo de verdade, né? E a vida real é uma oportunidade que eu tenho de conhecer a realidade social, de forma até... a pessoa, eu digo assim, que eu não tenho que pedir a permissão, né, para entrar. Então eu entro e conheço a vida como ela é. E isso possibilita uma visão de mundo um pouco privilegiada, ao mesmo tempo que dolorida, é privilegiada. E a partir dessa vivência que eu tenho, né, lidando com a morte, lidando com a vida e com a morte, e partindo para outros estudos, eu fiz um mestrado em Direitos Humanos, estudei feminicídios aqui na capital do estado de Goiás, Goiânia, e estou fazendo um doutorado também em Direitos Humanos. Inclusive, estou mudando um pouquinho meu tema agora, eu estudei feminicídio até então, agora estou pensando em trabalhar essa questão do ódio às pessoas, do ódio ao outro, ao diferente, numa perspectiva mais ampliada. Sim, a misoginia, o discurso de ódio, né? O discurso de ódio que gera misoginia é o mesmo discurso de ódio que gera outras violências. Então, quando a gente amplia essa perspectiva da violência e do ódio, a gente pode ter outros resultados, né? Eu sou formada em Direito. Antes de ser perita, eu era musicoterapeuta, fui arteterapeuta, acupunturista, fui professora. Então, gosto muito de estudar e espero contribuir aqui um pouco, não só com a parte técnica, né? Que eu tenho essa visão técnica, mas humanística também. Sim, eu vou trazer alguns dados aqui da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos que são bem assim impactantes, né? No primeiro semestre de 2022, teve mais de 31 mil registros de denúncias, mais de 169 mil violações envolvendo violência doméstica. A cada 4 horas, a cada 4 horas, uma mulher ela é vítima de violência doméstica. São cerca de 822 mil casos de estupro por ano. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima de estupro. Com relação ao feminicídio, o feminicídio registrado em 2022 foi cerca de uma vítima a cada 6 horas. Então, são dados bem assustadores. Isso, o que foi registrado, né? Porque existem muitos casos que nem chegam a ser ao registro, a denúncia ser constatado, né? Sim, inclusive, deixa eu só fazer um adendo aí. A grande parte dos feminicídios não havia registro, né? Para a gente ver como é uma subnotificação mesmo da violência, né? A gente costuma apontar o seguinte, os resultados apontam para o seguinte: buscar ajuda, denunciar, as medidas protetivas vão impedir necessariamente que aconteça uma violência maior? Não, a gente não pode garantir que algo pior possa acontecer, mas o que a gente sabe é que as mulheres que morrem por feminicídio são aquelas que não denunciaram. Né? E existem muitos estudos acompanhando, até porque é recente, né? Segundo as estatísticas e a sua experiência como perita,
o índice maior de mulheres que chegam ao feminicídio são mulheres que não denunciaram. Não denunciar. Uhum. É. Vamos falar sobre as formas de violência contra a mulher. São muitas formas, né? Tem a violência física, psicológica, sexual, patrimonial. Eu queria que você começasse falando, explicando melhor cada uma delas, né? Claro, e até porque é muito difícil identificar a violência quando ela é mais sutil. Né? Tem uns estudos que perguntam assim, suponhamos que eu seja entrevistadora e você me entrevistada, Marcela. E aí eu pergunto para você, Marcela, você já sofreu violência doméstica? Você já sofreu violência contra a mulher? E aí a maioria das pessoas falam que não, que nunca sofreu. E eu falo, então eu vou te fazer Você responde esse questionário aqui para mim? E aí quando eu pergunto, o seu companheiro já fez você se sentir inferior? Seu companheiro já tentou diminuir ou impedir ou te manipular ou te convencer a não trabalhar, né? Ou você já foi obrigada a assistir filme pornô? Você já se... Você não é obrigada, não, mas você já se sentiu constrangida ou intimidada a assistir um filme pornô para agradar ou para que seu parceiro não fizesse algo que você não quisesse que ele faça? E aí a maioria das pessoas responde pelo menos uma dessas questões como positiva, né? Então você sofreu violência contra a mulher. E a violência física, a Lei Maria da Penha, ela veio aí para estabelecer, para elencar os tipos de violência doméstica e familiar, porque a Maria da Penha ela trata especificamente sobre violência doméstica e familiar, que está dentro ali de um outro aspecto, que é a violência de gênero e violência contra a mulher. Porque a violência doméstica e familiar, ela atinge não só a mulher, né? Ela é... O âmbito familiar inteiro. O âmbito familiar inteiro. Afeta os filhos, afeta... E até animais de estimação, sabia? É. Existe uma teoria que se chama teoria do link, que ela associa a violência contra a mulher à violência contra todos os vulneráveis que tem naquele ambiente. Então, onde tem violência contra a mulher, muito provavelmente a gente vai encontrar violência contra a criança, nós vamos encontrar violência contra animais, que são meios até mesmo de torturar, de gerar uma violência psicológica contra a mulher. Sim, e muitas vezes a violência física, né, ela incapacita a mulher para o trabalho também, né? Sim. Ela pode ficar hospitalizada, é um problema econômico também. Econômico. E é por isso até, Marcela, que é bem recente essa questão. Vamos falar sobre as violências. Né? A que a gente mais conhece é a física, porque é ela que geralmente chega às delegacias, que chega ao hospital, e é a que gera uma reação, que é uma reação que já poderia ter acontecido antes, mas ela desperta as mulheres para uma reação de defesa, porque agora sim atingiu o meu corpo, que é meu bem maior, né? E há um tempo atrás, as denúncias, as queixas, né, elas podiam ser retiradas. Então a gente via muito isso. A mulher ia lá, ela fazia uma denúncia e depois ela retirava essa denúncia. E também tinha a questão de quem deve denunciar e quem pode denunciar. O nosso ordenamento jurídico, ele acabou por entender, então é um termo muito jurídico, mas eu vou tentar esmiuçar ele, né? Para o ouvinte. Marcela é advogada, então não temos essa questão aqui na mesa, mas para que fique mais claro para quem está ouvindo. Existem dois tipos de ação penal, que é a condicionada e a incondicionada. A incondicionada é aquela que a autoridade, ela tomando conhecimento dela, ela deve dar andamento naquele processo. Então, o homicídio é uma ação penal incondicionada, ou a tentativa de homicídio, né, ela é incondicionada. Então, a vítima, querendo ou não, esse vai processo, ser apurado, ele vai tem que acontecer. Andar. Isso. E aí, a violência física contra a mulher, ela passou a ser considerada de ação penal incondicionada. Até mesmo se for uma agressão leve, né? Hoje um soco, um tapa, sendo agressão leve, ação penal pública incondicionada. E todo mundo tem o dever de tomar providência, né? Todos temos o dever ou de denunciar, e se nós formos servidores públicos, principalmente das forças policiais, a gente tem a obrigação de agir. Isso por quê? Porque parte desse pressuposto que você falou, de que o meu corpo... primeiro, que ele não pode estar sujeito a uma violência onde, se eu não estou consciente, se
se eu não estou apta a sair daquela violência porque eu estou incapacitada de tutelar sobre o meu próprio corpo naquele momento. Né? Então, se eu coloquei ele e não consigo sair de uma situação de violência física, a sociedade hoje, os entes governamentais e o legislador, a gente entende que essa violência, ela não gera um prejuízo somente para aquela pessoa. Ela é um prejuízo para toda a sociedade. Então, o que o governador falou hoje, né, ele usa muito esse jargão de que quem bate em uma, bate em todos nós, né? Quem bate em mulher, na verdade, agride toda a sociedade. Ele usa um outro jargão, mas é bem interessante isso. É o que acontece quando uma mulher ela é violentada, principalmente no âmbito físico, que é o ápice ali da violência que gera o feminicídio. Na verdade, o tapa é para todos nós, porque nós temos prejuízo não só em relação a uma evolução da nossa sociedade, né, contra o machismo, mas a gente tem todo um ambiente, desde o micro, que é a casa daquela mulher que é afetada, até a sociedade, porque nós vamos ter um problema econômico, né, ela vai faltar ao trabalho, ou ela não vai conseguir trabalhar mais, ou ela vai recorrer ao sistema de saúde, e aí isso também é um prejuízo para a sociedade. Então, partindo desse pressuposto de que o machismo e a vítima, ela também está naquela... É como se fosse um encantamento de que ela é culpada, de que aquilo é normal. Né? Existe uma normalização. Existe uma dependência, muitas vezes, emocional e, às vezes, financeira. Emocional e financeira, principalmente e ela financeira. não consegue sair dessa situação de violência doméstica justamente por essa dependência, né? Essas dependências, de modo geral. Né? Então, hoje, a gente tem uma rede de apoio que está aberta, claro, ela ainda não está 100%, mas estamos trabalhando para que ela atenda o melhor possível as pessoas que precisam, a essas mulheres. Mas existem muitos outros fatores que ainda dificultam, inclusive a mulher perceber que ela não é culpada pela violência que ela sofre, que existe outras possibilidades para ela. Então, falando da violência física, né? A física é básica, todo mundo entende, empurrão é violência física, segurar forte no braço é violência física, e matar é violência física, obviamente. E aí vem as outras violências que às vezes são mais difíceis, né? A psicológica, né? A violência psicológica que envolve a manipulação, né? O famoso gaslight, que é ir fazendo com que a pessoa ela vá diminuindo a percepção dela da realidade, né? Como se fosse apagando as luzes mesmo aos distorce, poucos, né? Uma distorção da realidade que só quem passou e saiu é que entende. Quem está passando também às vezes não entende, né? Porque no caso, o agressor, ele sempre está errado e ele consegue inverter a situação de uma forma que a mulher se sente culpada, sendo que o errado é ele. No final, a mulher está pedindo desculpa, sendo que o homem que está errado. Isso. E ela não consegue ver com clareza a realidade, né? E por isso que é o termo gaslight. Tem até um filme sobre o gaslight. Então, a manipulação, a chantagem, são formas de violência psicológica. Fazer com que se sinta inferior. Muitas vezes agride também a questão da autoestima. Diminui, de falar que às vezes ela tá gorda, que ela tá feia, que ela tá descuidada. Isso aí também tudo vai minando, né, a mulher e tudo isso é violência psicológica. As formas de violência psicológica são tão interessantes, né? Eu estava conversando agora até sobre um tipo de violência, um tipo de abuso, que é, por exemplo, diminuir ou desacreditar da fala da outra pessoa. Descredibilizar a fala. Descredibilizar a fala, mas sem parecer que está descredibilizando. Seria mais ou menos assim. Você me diz, mas, Gisele, esse copo é vermelho com preto. E eu falo, não, Marcela, esse copo não é vermelho com preto, você está enganada. Aí você olha e fala assim, não, eu jurava que isso era vermelho com preto. Aí eu falo, não, eu fiz um curso e tal, e eu acho que você não está enxergando bem. Esse copo, na verdade, é um tom púrpura e aqui não é isso que você falou, na verdade é a ausência de cores. Aí você fica assim, gente, mas na verdade a pessoa falou tudo que você falou.
usando outras palavras, de modo a descredibilizar a sua fala e você se sentir confusa em relação àquilo que você achava que sabia, aquilo que você sabe. Né? Então, existem muitos mecanismos de violência psicológica que tanto a gente não percebe, quanto muitas vezes o abusador também não tem consciência daquilo que ele está fazendo, porque os homens são treinados para fazer isso. Né? E muitas mulheres também fazem, mas não é isso que nós estamos aqui falando agora. Né? A maioria dos contextos onde tem uma violência psicológica contra a mulher, existe essa descredibilização da fala, existe uma diminuição das conquistas. Ah, você teve sorte. Né? Não, eu estudei pra caramba para passar nesse concurso. Nossa, você teve sorte, hein? De ter passado. E existe também um tipo de violência psicológica contra as mulheres, de modo geral, que é bem sutil, assim, é atribuir características, adjetivos diferentes para características iguais entre homens e mulheres. Por exemplo, uma mulher, uma característica que colocaria um homem como líder, né? Falaria assim, nossa, ele é líder, nossa, ele tem tanta segurança no que ele fala. Uma mulher naquela mesma condição seria chamada de atrevida. De agressiva, masculinizada. Às vezes uma mesma frase dita por um homem, ele, nossa, firme, né, macho, se posiciona. Ele se posiciona bem. Ele se posiciona bem. Agora, uma mesma frase dita por uma mulher agressiva, masculinizada. Uma coisa que já me falaram. Que não é fácil ser mulher, não. É ser sociedade. A gente tem que primeiro saber disso, pra gente mesmo. Talvez a gente não consegue convencer o outro. Vou falar uma coisa, por exemplo, que eu passei, né? Sempre me falavam muito assim, você é muito sedutora, você é encantadora, e aí você convence os outros do que você é. O seu discurso, ele é muito sedutor. Eu falei, gente, não, eu estudei isso. Não é que eu não estou usando nem um subterfúgio místico ou de sedução sexual para convencer o meu interlocutor. Eu estudei, eu tenho propriedade sobre o assunto que eu estou falando. Se fosse um homem falando, não diriam que ele é um sedutor. Intelectualizado, inteligente. Nossa, como ele é inteligente, estudioso, né? Nossa, como ele é convincente. Né? Então, o que um homem com a mesma fala que eu tenho, com a mesma articulação que eu tenho, seria, nossa, ele é um ótimo... qual é a palavra que... a pessoa que fala mesmo? Um ótimo comunicador. Comunicador. Ele se expressa muito bem, se posiciona bem. Ele é convincente. Nossa, olha como ele é competente no uso do discurso, né? E aí, no meu caso, quando eu consigo convencer, é porque eu seduzi sexualmente ou eu sedutora. Eu sou sedutora. Então, e aí eu ficava, gente, será que eu tenho que estudar mais? Né? Aí eu lia. Aí eu convenço as pessoas com a minha fala, né? Eu gosto de colocar as pessoas para pensarem junto comigo. Na verdade, você tem argumentos que convencem. São argumentos convincentes. De alguém que estudou, né? E que tem facilidade com a fala, né? Então, esse é um tipo de violência psicológica que a gente sofre sempre e que a gente pode observar ela no ambiente doméstico sendo usada de forma mais objetiva ali, de forma a manter uma relação de superioridade. Essa violência psicológica, ela é, na maioria das vezes, sutil, né? É muito sutil, a gente demora anos ou nunca percebe. Então, assim, a física, ela fica muito evidente. Já a psicológica, tem mulheres que passam a vida inteira tendo violência psicológica e vão se dar conta depois de anos que ela sofreu violência psicológica. A violência psicológica, ela destrói. Ela deixa uma pessoa no chão. Mais do que algumas vezes mais do que um soco na cara. Sim. E quando o agressor, né, ele tem muitos recursos internos de manipulação, ela fica mais difícil ainda de ser identificada, porque ele não vai chegar e vai falar assim, você é muito feia, Marcela, você tem sorte de me ter. Nunca você vai achar ele outro vai falar homem assim, como eu. Você às vezes, tipo, você tá com um quadril muito grande, você
Mas você deu uma engordadinha? Você deu uma engordadinha? Né? Você viu que a fulana lá que separou tá sozinha, né? Uhum. Muitas vezes é bem sutil. É muito sutil. Inclusive, eu acho que eu não consigo nem imaginar os argumentos. E como seria, porque envolve também não só a linguagem falada, né? Tem a linguagem não dita também. Não verbal. Um tipo de violência sexual pode ser, que aí entra muito, alguns elementos do narcisismo que ele usa, negar, é uma violência por omissão, pelo não fazer. Não fazer o sexo, você Não fala? fazer sexo. Não, e falar que tá tudo bem. É deixar de ofertar algo que era importante. É uma punição. Em punição a algo que muitas vezes a mulher nem sabe que ela fez, o agressor, ele começa a retirar nutrição, né? E aí a pessoa não entende o que está acontecendo. E aí existe um discurso assim, mas fulano, não está acontecendo alguma coisa? Porque você está tipo, não está acontecendo nada, tudo bem. Entendi. Aí vamos fazer amor, vamos fazer sexo. Aí a pessoa está cansada, está ocupada, faz a mulher parecer desinteressante. Entendi. Né? Gera também alguma insegurança na mulher, né? Gera uma insegurança e fala que tá tudo bem. Não, tá tudo bem. E aí fica meses. Tem casos também de violência sexual, é importante falar isso, de às vezes casamentos que estão meio à ruína e às vezes o homem propõe e fica quase intimidando a mulher fazer algumas práticas em que ela não gostaria, como homenagem, que isso é violência sexual. Sim, violência sexual. Às vezes também ir numa casa de swing que ela não tá afim. Ou menos, Marcela, assistir um filme pornô. Sim. Se eu não estou confortável assistindo aquele filme pornô, e eu estou assistindo porque se eu não fizer isso e excitar o meu marido, ele vai... nosso casamento vai acabar, a culpa é minha, porque... Isso eu estou falando que nos ensinam, tá, gente? Não é nossa culpa. Porque a mulher, cabe à mulher... A mulher sempre teve o papel de servir, né? A mulher era o quê? Ia nascer, casar e ter filho. A mulher não tinha outra futura, outra perspectiva. Nós que estamos numa nova geração de mulheres que vão estudar, que vão trabalhar, que vão empreender. Essa nossa geração que deu uma virada de chave, mas as mulheres sempre foram... E graças a uma geração anterior, né, Marcela? Sim. A gente tem que sempre honrar e lembrar de como nós chegamos até aqui. Sim, é uma luta, né? É uma luta. Que se eu costumo, sempre que eu estou falando, falar assim, se eu estou aqui com esse microfone, é porque alguém brigou por ele, teve que tomar ele há um com tempo certeza. atrás. Porque ele não me era ofertado. A mulher não tinha voz. Não tinha essa voz. Então, hoje, a gente, graças a lutas anteriores, e eu acredito que a gente tem que ser sempre muito grata àquelas pessoas, aquelas mulheres que vieram antes da gente, queimaram sutiã. Não é de hoje, não é só a nossa geração. Veio uma trajetória enorme de mulheres que antecedem a nós. Que tiveram que brigar muito. Que brigaram e lutaram muito para tentar evoluir e a gente ter mais espaço, ter voz, Sim. poder estar no mercado de trabalho, poder ter nossa independência. E nós precisamos continuar falando sobre isso. Continuar falando e lutando. A luta continua. Porque nós não conseguimos enxergar. Né? Eu não contei como é que eu comecei a estudar, né? Violência de gênero. Eu tinha umas amigas, tenho ainda, são minhas grandes amigas, a Lívia e a Valéria. E elas sempre falavam muito sobre isso, sobre o tema. E eu não entendi absolutamente nada. Isso ali em 2016, 2015. Eu casada, mãe de 3 filhos, e não entendia essa linguagem. E aí eu sempre parti da premissa de que para eu discordar de algo, ou para eu sequer opinar sobre esse algo, você tem que estudar. Eu tenho que estudar sobre esse algo. E aí eu fui estudar, tentar entender, até para ter assunto ali na mesa do boteco, né, com elas, porque senão eu ficava assim, ou eu ia falar que eu não concordo e não ter argumento nenhum, ou eu não ia ter assunto. Então, vamos estudar. E aí, começando a estudar, eu fui, opa, peraí, esse negócio faz sentido, né? Então, a gente precisa saber que precisamos continuar falando sobre isso, porque a gente ainda está com o véu, a gente ainda está encoberto pelo véu.
né? E quando a gente pensa em realidades muito longe, parece que é mais fácil se a gente pensar. Marcelo, você sabia que o Brasil é o segundo país onde mais tem casamento infantil no mundo? Meu Deus, que absurdo. Nossa, eu não sabia. Então, é difícil para a gente enxergar o que está muito perto, né? O que está aqui. Se você está misturada com o objeto, você não consegue ver através dessa sua proximidade. E aí, quando a gente se distancia, a gente percebe o que está acontecendo. E é muito vergonhoso, muitas vezes, a gente perceber que nós reproduzimos isso, né? Porque o machismo, ele é uma construção social. Não são os homens quem criaram o machismo, é uma sociedade que criou o machismo. E aí, quando a gente se vê como reprodutora de um discurso, né? Ou como reprodutora de condutas que vão perpetuar isso, gera uma vergonha. Mas a gente tem que ter consciência disso, de que a gente faz parte desse processo e cabe a nós fazer qualquer tipo de mudança para que os nossos filhos tenham mais direitos. Não tem, que um dia, quem sabe, a gente não tenha que falar mais sobre isso. Sim. Seja histórico, tipo assim, lá em 2023. É o que a gente gostaria é que fôssemos respeitadas ao ponto de não precisar mais falar nisso. Sabe o que eu gostaria? Mas ainda há muitas mulheres com pensamento machista, muitas mulheres machistas ainda. A sociedade. A sociedade. Não vamos nos culpar, né? É a sociedade. Eu falo que o que a gente, você falou aí, me deu um insight aqui, que o que a gente precisa, eu gostaria de chegar num ponto em que nós, pelo menos, nós mulheres, conseguíssemos identificar as violências sob as quais nós estamos submetidas. Porque isso é muito difícil. Muitas vezes as mulheres nem conseguem sequer perceber. Não, nós mulheres, né? Vamos falar, nós mulheres. Nós mulheres. Eu passo por situações onde depois de meses ou anos, falo, no caso, por exemplo, que você está dormindo e a mulher não quer ter uma relação sexual e o cara se sente no direito de, no caso, fazer sexo mesmo estando dormindo. Isso também é um estupro, é uma violência. Eu acho legal legal não, né, gente? É legal falar sobre violência sexual, porque existem muitas coisas que a gente não vê como violência sexual. Então, por exemplo, o assistir o filme pornô sob intimidação ou sob uma manipulação, sob uma ameaça, né? Mas se você não fizer isso, eu vou procurar outra. Ou algo nesse sentido, você é muito fria, você nem me faz ter uma ereção, a culpa é sua, porque você não se arruma, você devia se depilar. Né? Você devia, por quê? Porque tudo isso é agressivo, é agressão, é violência sexual. E outros tipos de violência que às vezes a gente não estão muito claras, são as violências que envolvem gravidez. Então, por exemplo, obrigar a mulher a tomar anticoncepcional é violência sexual. Obrigar a mulher a não tomar... Ou também cometer aborto, mas aí já é outro crime também, né? É outro crime também, mas também é um tipo de violência sexual. É uma violência sexual. Então, obrigar ela a engravidar, né, a não usar métodos contraceptivos, a mulher que está sempre engravidando, porque o homem não quer usar preservativo, não deixa ela tomar anticoncepcional, isso é um tipo de violência sexual, né? A gente tem que estar atenta a essas nuances. E aí, a violência patrimonial. Sim. Então, nós já falamos sobre a física, sobre a psicológica, sexual. Aí tem a moral e a patrimonial. A moral, ela está mais envolvida com... xingamentos, né? Agressão. Ela vai pro a lado... honra subjetiva. É a honra subjetiva, exatamente. Você a calúnia, a difamação e a injúria. Isso. Então, é xingar, atribuir... termos pejorativos moralmente àquela pessoa. Chamar de piranha, de puta, de feia. Tudo isso tá enquadrado ali nesses crimes. Ou atribuir condutas. Isso, né? Que no caso da difamação, né? A difamação. Falar que ela traiu, contar uma história, inventar uma história. Exatamente. Então, a moral também, ela se confunde um pouco com a psicológica, mas ela tem a ver com a honra, né? Tá lá nos crimes contra a honra. Crimes contra a honra, moral. Contra a honra. E aí tem a patrimonial, né? Que é interessante a gente estar falando também sobre a patrimônio. É muito interessante, porque também é um tipo de violência que muitas vezes pode estar acontecendo. E a mulher não perceber. Você não percebe. E é mais importante, todos esses tipos de violência, qualquer um desses,
são pressupostos para solicitação e implementação de medida protetiva. Né? Então, a Lei Maria da Penha, ela estabeleceu as violências, não foi à toa. Foi para falar assim, diante dessas, não precisa ser violência física. Se você está sofrendo de violência sexual, dentre essas possibilidades que a gente falou, violência psicológica, violência patrimonial, qualquer uma dessas, você pode pedir o afastamento obrigatório. Não precisa esperar chegar uma violência física. Não precisa ser um dano patrimonial grave, assim, que te empobrece, né? Sim. Então, vamos falar sobre a violência patrimonial. Quando a pessoa tenta impedir a mulher de trabalhar, fala que ela não pode trabalhar, porque mulher minha não trabalha. Também destruir materiais de trabalhos, Destruir reter alguns materiais de trabalhos, documentos, documentos. reter documentos para que ela não possa assinar carteira, não possa fazer a inscrição de um concurso, né? Tá lá nas vias do concurso que a mulher estava estudando há tanto tempo, ou do vestibular, aí de repente, cadê meus documentos, né? Então, impedir qualquer tipo de emancipação ou evolução financeira, né? Ou até mesmo não só emancipação ou evolução, mas impedir que ela mesmo que ela tenha uma carreira, né? De alguma forma. Até alimentares, né? Porque tem melhor forma de você manipular alguém, manter ela seu escravo, se ela não tem nem como pagar a comida dela ou a dos filhos. Sim. Então, muitos homens, eles querem essa dependência financeira como forma de prisão, de prender as mulheres. É uma prisão. Né? Na minha pesquisa, eu pesquisei os casos de feminicídio de Goiânia, de assassinatos de mulheres, e a questão financeira, que era se a mulher exercia atividade remunerada ou não, foi preponderante. As mulheres que exercem qualquer tipo de atividade remunerada são menos vítimas de feminicídio. Então, a importância da emancipação financeira, né? Então, impedir essa emancipação é uma excelente forma de manter o domínio, dominação e perpetuar a violência. Outra forma de violência patrimonial, né? Nós falamos dos documentos, de impedir o trabalho, danificar o objeto de trabalho, depredar o patrimônio familiar. Sim. É violência patrimonial. Tipo, né? Ela destruir bens móveis dela, né? Sim. Danificar o carro, danificar móveis da casa. Tudo isso é violência patrimonial. Mas vender também, tipo assim, vender patrimônio. Sim. Né? Sob coação, a mulher consentindo sob coação ou manipulação, que envolve vários tipos de violência. E tem outro tipo de violência que acontece muito e que é sutil, porque não envolve a relação afetiva, porque para ser violência doméstica e familiar tem que estar no âmbito familiar, no âmbito doméstico, né? Sim. Então, não necessariamente é de parceiro íntimo sexual, não é necessariamente o marido, mas pode ser o filho. Pode ser o irmão. Pode ser o irmão. Pode. E aí a gente vê um tipo de violência muito comum, que é entre as mulheres idosas, né? De reter o cartão do banco. Entendi. Dela. No sentido de ficar com o valor, né, que elas recebem, a pensão, e, no caso, retirar o salário dela, né? Retirar o salário dela ou, mediante coação, chantagem, né, extorquir o dinheiro dessa idosa, né? E aí eu costumo também atentar os profissionais, principalmente os profissionais que atuam na área, porque é muito importante a gente, principalmente os profissionais, a gente retirar desse véu e identificar a violência, né? Quantas mulheres idosas morrem depois de ficar internada meses porque fraturou um osso muito grande do corpo, porque caiu, né? Queda é uma das principais causas de morte, né? As complicações por queda são uma das principais causas de morte das pessoas idosas. Tem muitos casos, você como perita, você já passou por muitas situações de que o agressor tenta simular um acidente? Muito, né? E aí a minha preocupação e aqueles que nem chegam pra gente, né? Que não chegou a nem se cogitar que foi um feminicídio. Né? Até a própria Maria da Penha, eu costumo usar o exemplo dela. Ela foi vítima de tentativa de feminicídio 2 vezes. Não, várias vezes, assim, né? Mas que ela foram mais graves foi
quando ela levou um tiro nas costas, enquanto ela estava dormindo, se eu não me engano. E aí o ex-marido, o agressor, né, ele disse que foram ladrões que entraram na casa, que foi uma tentativa de latrocínio. Nossa. E a segunda vez, ela já era paraplégica, ele tentou forjar um choque no chuveiro. Né? Então, pensa, se essa mulher tivesse morrido e chegasse, né, morrido com choque realmente no chuveiro, qual seria a conduta do Estado para buscar esclarecer a verdade real desse fato? Se ela tivesse morrido... Poderia nem ser enquadrado como feminicídio, como um mero acidente doméstico. Um mero acidente doméstico. Então, os casos que mais a gente tem que estar mais atento são justamente esses que a gente nem cogita. Porque o caso clássico... Só não morreu a Maria da Penha porque não era a vez dela. Não era a vez dela. Ela tinha. Mas e se ela tivesse morrido, como seria o tratamento investigativo? Como a sociedade teria entendido aquele caso? Talvez os parentes mais próximos diriam assim, eu acho que na verdade foi ele que matou ela. Mas como que a gente prova? Mas a questão do processo investigativo muitas vezes é falho, né? Porque nós ainda não conseguimos enxergar, Marcelo. Porque existe um véu que encobre essa nossa... a ver isso com clareza. Então, é para isso que nós estamos falando aqui. Não é só os casos que são feminicídios óbvios, as violências domésticas óbvias. Essas violências, eu acho que a gente já consegue enxergar. Muitas vezes a gente ainda coloca a culpa na mulher. Eu costumo falar assim, também, uma mulher branca, casada e tal, um padrão normal ali de convivência social, com o marido, pai de família, trabalhador. Aí, de repente, chega e fala assim, nossa, vocês ouviram falar que o marido da fulana matou ela? Qual que é a primeira pergunta que vem lá no fundo da alma da gente? A gente pode até não falar, mas a gente pensa. O que ela fez? O que ela fez? É terrível isso, né? Isso é terrível. E assim, às vezes a mulher é agredida, apanha. Não importa. E aí, a pergunta é, não importa. O que ela fez? Né? Como se a mulher estivesse apanhando porque ela merecesse. Independente do que ela tenha feito, o homem em nenhum momento tem esse direito. Ninguém tem o direito de invadir isso aqui. Né? De agredir fisicamente o corpo da mulher. O corpo, ele é inviolável, né? Então, essa pergunta, ela mostra pra gente... Não deveria existir. Ela não deveria Ela não deveria existir. Não importa. Nada do que ela fez justifica. Nada. A não ser que ela tivesse ali, fosse um embate físico, que ela tivesse com a arma na mão e ele agiu em legítima defesa mesmo. Sim. Né? E aí, nem se cogitaria um feminicídio se fosse isso. Mas não é isso que acontece. Nós, enquanto seres sociais, humanos, criados aqui nessa concepção de mundo, a gente está sempre tentando colocar, nós todos, tá vendo como a pergunta, ela vem, a pergunta vem, você querendo ou não, a pergunta vem, quer dizer que já está implantado, já tem a semente do machismo aí, plantada no seu coração. E aí, a gente tem que lutar contra isso todos os dias. E a gente pisa, sim, muitas vezes eu estou falando e falo assim, Gisele, você falou, isso aí que você falou foi machista. Eu falo, mesmo? O que foi mesmo? Nossa. De se reavaliar, a gente tem que ter autoanálise. O tempo todo. Não é fácil, mas é isso. Eu queria falar um pouquinho do ciclo da violência, né? Que tem a fase da tensão, de insulto, de raiva, e depois parte para a fase da agressão, que é a agressão física, né? E depois tem a fase da lua de mel, que muitas vezes o agressor pede desculpa, diz que vai mudar. E até por um certo tempo, um período, ele às vezes até muda um pouco, mas depois é um ciclo, né? Um espiral. Ele retoma a toda esse ciclo de violência, né? Sim. Mas eu acho o ciclo muito interessante, sabe? Porque ele explica essa dificuldade das pessoas em saírem dele, né? Porque para o ciclo funcionar, a gente tem que ter um agressor, mas a gente também tem que ter uma vítima. Sim. Né? A vítima se coloca ali e fica. Ela não consegue. Mas por quê? Porque ela não consegue ser, porque ela é dependente também. Né? Existe uma dependência emocional. E aí o ciclo, ele só continua se nenhum dos dois sai. Sim. Né? Se nenhum dos dois sai dele. E o ciclo, ele é assim.
Ele começa, claro, como todo namoro, pensa no namoro. Vamos pensar no primeiro momento do ciclo. É um namoro maravilhoso, geralmente Perfeito. começou rápido. Na verdade é rápido, é muito rápido. Né? Então, começou muito rápido ali, já tá aquela coisa, é aquela enxurrada de... Eles chamam de bomb love. Eles chamam de bomb love, que é... Enxurrada de afeto, de enxurrada amor, de afeto, paixão. que deixa a pessoa... Então, eu imagino que é assim, você de repente está ali e aí tá chovendo, e tá tão gostoso. Você tá dentro da piscina, ainda tá chovendo. Nossa, que fresquinho, que delícia. E você às vezes nem estava acostumada com aquilo. Mas aquilo, nossa, é tão bom, gente. Você dá até uma desconfiadinha, mas fala, não, mas isso é muito bom. Eu vou ficar aqui, eu quero mais disso. E eu quero isso pra sempre. Então, assim, é tão gostoso, né? Todo mundo já deve ter passado por um momento desse e não necessariamente fez parte de um processo de violência. Gente, amor é vida, né? Então, vamos aprender a receber amor também, sem ter essa desconfiança o tempo todo. Mas é assim que acontece no Bomb Love, existe uma enxurrada de amor. E aí, para ele funcionar, para entrar no ciclo, a vítima, ela tem que desenvolver uma dependência daquilo, né? Então, aquilo se torna, é como se fosse uma droga. Você experimenta uma droga, aquele primeiro... Você tem um certo vício, né? Você vicia naquilo. E aí, de repente, por N motivos, ou por uma punição, ou porque é assim que essas pessoas funcionam, estou muito apaixonada agora, e diminui de repente para aquela chuva. E Você estava lá, né? Você estava numa chuva deliciosa de amor, de afeto, de sexo. E vem uma outra pessoa, de admiração, de tudo lindo. Não necessariamente precisa, a pessoa não precisa, ela não se transforma nesse primeiro momento. Ela simplesmente deixa de te dar aquilo. Você deixa de receber aquilo. Então, para ser a dependência emocional, você deixa de receber aquilo. E isso vai gerando uma angústia, uma abstinência na vítima, né? Que a vítima não entende o que aconteceu. De repente, você está lá, uai, mas parou a chuva, secou aqui. Mas a pessoa, ela está ali junto com você, ela ainda está ali. Ela tem uma mudança drástica de comportamento. Sim, né? Ela deixa de te dar aquilo que ela te dá, deixa de te dar a droga. Que para você é uma droga, porque ela viciou. Para muitas pessoas, a pessoa pode entender que simplesmente acabou o amor e é isso, a vida que segue, né? Não tem. Só que a pessoa, o agressor, ele permanece ali, fisicamente. Só que ele deixa de dar aquele suprimento, aquela afetividade. E a vítima, ela não entende, só que ele não deixa de dar totalmente. Imagina que eu gosto dessa cena, né? Eu tô lá na chuva. Mas assim, enquanto for só uma escassez de afeto, tá tudo bem. A questão é quando ele parte pro insulto, pra raiva, pra agressão. Vai chegar essa fase, né? Que quando a gente tenta... eu estou tentando até falar um pouco sobre o ciclo narcisista. O narcisismo, ele traz muito isso do bomb love, depois ele retira, né? Mas essa tensão, porque também acontece deixa de se dar aquele afeto todo, mas existe um gotejamento ali. De vez em quando vem um pouquinho, de vez em quando vem um pouquinho. E isso faz com que a vítima, ela fique ali na esperança de que aquela chuva toda, aquele bomb love, ele volte. Só que não volta. E aí começa-se a ter situações de tensão. De né? conflitos, de né? conflito, E depois de que gera, vai pra agressão. Então nós estávamos aqui, né? No bomb love, muito amor. Aí começou a ter uma diminuição do suprimento, do afeto. Começa a ter... e ao mesmo tempo, o agressor, ele começa a ter mais ciúme da vítima. Pode ter N situações, pode ser muitas situações. A gente não pode nem falar uma situação específica porque... São diversas. São diversas. O fato é que estava tudo bem, tudo feliz, e aí começa-se a ter uma escassez de afeto ou situações que justifiquem uma tensão. E aí essa tensão vai aumentando, ela vai aumentando, ao ponto que existe uma agressão maior, que não necessariamente é física. Ela não começa pode ser fisicamente. psicológica também. Né? Pode ser uma tensão, uma violência, um embate psicológico. Pode ser algo que gere uma situação no ápice dessa tensão, né?
E aí, depois desse ápice, dessa tensão, tem um momento de arrependimento do abusador, né? Por quê? Porque ele exagerou. Ele exagera na tensão e a vítima se fere, ele fere aquela vítima de alguma forma. E aí, ou essa vítima ela quer sair, ou ele pode se arrepender daquela situação que gerou, ou de forma falaciosa, né, também. Ou essa vítima ela resolve sair dessa situação, desse relacionamento. Situação, e aí ele vai tentar contornar. E aí volta, tem as pazes, né? E aí quando volta as pazes, vem a lua de mel. E aí depois a reconciliação. Tem até música que fala sobre isso, né? Entre tapas e beijos. Sim. Nada melhor do que uma briga para apimentar a relação. Então existe um vício de ambas as partes nesse apimentamento. Por quê? Porque depois de um grande momento de tensão, do ápice da tensão, que é a violência, seja ela qual for o tipo, e da reconciliação, quando vem de novo o Bomb Love, pensa, depois de tanta tristeza, de tanto sofrimento... Na verdade, é uma simbiose, né? As pessoas se retroalimentam naquela relação tóxica. Novo aquela enxurrada. Aí você fala, ai, que delícia, voltou a chover, voltou o amor. Só que tem uma questão, Marcela, que é importante. Poderia até, as pessoas poderiam falar assim, é legal esse ciclo, então, né? É só, eu quero que volte aquele momento gostoso, sempre. Só que com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Cada vez que o ciclo volta... Vai ficando mais agressivo. Os momentos de lua de mel... Vai ficando menor. É menor. E os momentos de tensão, além de maiores... E mais agressividade. Então, eles aumenta quantitativa e qualitativamente. E o amor, a lua de mel, ela diminui qualitativamente e quantitativamente. Então, com o passar do tempo, vai ter menos paz e mais desassossego e mais violência. Então, a pessoa ela vai passar por um período de turbulência muito, muito, muito grande, muito, muito, muito intenso, para ter uma migalha de paz e de afeto. Entendi. Né? E aí volta de novo. Então, e esse ciclo é mortal. Ele é mortal. Então, a gente já está quase esgotando o tempo, né? Vamos falar sobre como as mulheres podem denunciar, não só podem, como devem, assim como toda a sociedade pode estar acionando o 180, o telefone de denúncia, né? Assim como os órgãos de delegacia da mulher, juizado especial de violência doméstica. Eu acho interessante também falar sobre o protocolo NoCali, que foi aplicado já em Barcelona, e foi criado esse protocolo no sentido de trazer para a sociedade, no caso, a sociedade ela se sentir no dever de também combater essa violência sexual e essa agressão contra a mulher, combater a violência contra a mulher. O protocolo NoCali é um protocolo criado em Barcelona. Só fazer um parênteses para as pessoas. Eu adoro ouvir a Marcela falando sobre esse protocolo. Inclusive, eu aprendi com ela. Esse protocolo, ele trouxe para a sociedade, foi criado em Barcelona, trouxe para a sociedade, para os donos de bares, os donos de restaurante, de casas noturnas, em que foram capacitados funcionários, gerentes, as pessoas que estão ali envolvidas naquele trabalho, naquela casa, bar, porque é muito comum esse tipo de agressão e abuso acontecer nesses ambientes. Então, essas pessoas, os funcionários são preparados para intervir em situações, para prevenir, evitar, assim como intervir no caso já acontecido, num caso de abuso já cometido, né? No sentido de amparar a vítima, de acolher, de ouvir a vítima. Tem todas umas regras, uns protocolos a ser seguido, de acionar imediatamente a polícia, que foi isso que aconteceu no caso do jogador, né? Que o Daniel Alves foi preso, ficou detido, justamente por ser aplicado esse protocolo NoCali. E existe algo parecido aqui, mas somente em projeto de lei que ainda não foi passado. Existem, no caso, as medidas protetivas, né? Mas essas medidas protetivas já no caso em que a própria vítima vai buscar o judiciário, o afastamento do agressor, mas nesse caso seria
a própria sociedade se colocando no papel de ajudar as mulheres, de apoiar, de intervir nessas situações. E existe aqui pelo um projeto de lei criado pela deputada Maria do Rosário, que é um protocolo chamado Não é Não, similar a esse protocolo Não Cale de Barcelona, né? E no que não há no Brasil são as medidas protetivas, né, previstas na Maria da Penha, e também a possibilidade de prisão em flagrante. No caso, qualquer cidadão pode prender aquele agressor. Mas eu vejo uma necessidade de maior consciência e que seja pressionado pela própria sociedade, pelas mulheres, esse projeto de lei que é similar ao No Cale aqui no Brasil, porque eu acho que quanto mais a sociedade tomar para si essa responsabilidade, vai diminuir, vai punir esses agressores, né? Que a punição também gera um certo receio de cometer esses crimes, né? É muito urgente e necessário esse tipo de protocolo, esse tipo de intervenção da sociedade, porque quando uma mulher é agredida, quando uma mulher é abusada, quando a mulher sofre alguma violência doméstica, é uma falha do Estado e da sociedade, né? Então, eu queria que você falasse mais alguma coisa sobre a violência doméstica, passasse mais alguma informação, algo que você gostaria de falar para as mulheres que estão assistindo, e homens também, né? Que homens também devem assistir e falar sobre isso. Sim, é uma obrigação de todos, né? Uhum. A gente precisa continuar falando sobre isso, ainda que às vezes a gente patine, né? A gente fale coisas machistas sem perceber que está falando, e um corrige o outro, a gente né, vamos estar sempre atentando o outro para que o que o outro fala seja coerente com a proposta de vida até dessa pessoa. Muitas vezes a gente vê pessoas incríveis, maravilhosas, que têm posicionamentos que não são compatíveis com a filosofia de vida dessa pessoa e que está no discurso, porque esse discurso ele é um discurso comum entre nós. Então, continuar falando sobre isso, né? E atentar, olha, você viu que o que você falou para mim foi desagradável? Ou fulana, você está percebendo que isso que está acontecendo com você é uma violência? E uma das coisas que eu percebo muito, Marcela, claro que além da dificuldade de perceber que está sofrendo violência, muitas pessoas demoram muito a perceber, e quando percebem, é muito difícil sair, porque existe um vício, como eu estava falando lá do círculo, é um vício como se fosse por droga, gente. É muito difícil Mas sair. Gera alterações no cérebro Gera alterações idênticas. E é um sofrimento, profundo, né? E quando volta, é como se fosse realmente uma droga. Então, o vício nessa... A gente não tem que julgar, não diminuir uma mulher, julgar. A gente tem que ajudar, né? Tentar trazer essa mulher para a realidade, né? apoiar ela. Para a saúde. Ser uma rede de apoio. Precisamos ser uma rede de apoio. Existem também as casas, né, de governo também que são secretas, né, que podem... A mulher deve buscar a delegacia da mulher, a mulher deve buscar o amparo, porque existe um amparo pelo Estado, né? Marcela, mas a gente tem que entender que não é fácil. Não é fácil. A maioria tem vergonha, a maioria esconde. O medo de não conseguir, né? Eu falo que é fácil a gente falar sobre escolhas, que todos temos escolhas. Mas muitas vezes, quando as opções que são dadas são piores do que aquela situação, essa pessoa está sem escolha. Então, quais são as opções que essa pessoa tem? O que está impedindo ela de reagir, né? De procurar ajuda? E aí muitas pessoas falam assim, nossa, mas é muito difícil, a gente desiste dessa pessoa. Vamos supor, nossa, eu tenho uma pessoa querida, né? Uma irmã, uma amiga muito próxima, que eu não consigo, eu já passei por essas situações. De tentar ajudar, né? Não, e de não conseguir mais ouvir. Né? Não é? A gente fica assim, mas de novo, isso está acontecendo, toma uma atitude, eu te ajudo, e aí nada acontece, e a gente vai ficando angustiado, e uma tendência comum é se afastar daquela pessoa. Sim. E isso é um caminho que o próprio agressor coloca também. De isolar. De se isolar. Porque isolar a vítima, né? Isolar a vítima. Para ela não ficar sem rede de apoio.
ela fica sem rede de apoio e ela fica sem pessoas para alertá-la, para tentar mostrar com clareza o que está acontecendo. Então, se você tem alguém que você ama, que está numa situação assim, não deixa de ser essa rede de apoio. Não deixa de estar presente. Denuncie, né? E se não for algo que dê para denunciar, que não seja uma violência física, né? Se a pessoa está passando por violência psicológica, eu acho que uma forma de ajuda também é incentivar a pessoa a buscar terapia, incentivar, tentar trazer a pessoa para a realidade, mostrar, às vezes, filmes, livros, mais importante do que tudo isso, Marcela, é manter uma postura de receptividade. De não julgamento, né? De, olha, quando você quiser, eu tô aqui, né? Estar sempre perguntando, estar sempre aberta, ser acessível emocionalmente, ainda que aquilo te canse, ainda que a gente queira ir lá, pegar a pessoa, tirar a pessoa pelo braço, ela de lá a força. E acontece, às vezes tem muitas situações que a pessoa está tão destruída, está numa situação tão deplorável, que você vai lá e tira ela. Mas na hora que ela fica um pouco mais forte, ela volta. Existe um imã ali, algo, né? É algo mais forte. E manter, é um desafio muito grande, se manter disponível afetivamente. E entender que é no tempo da pessoa. No tempo. Que às vezes ela vai demorar a sair daquela situação. Mas ela tem que saber que ela está amparada quando ela for sair. Né? Que não tem como você forçar a pessoa a sair. A própria Maria da Penha, ela ficou 20 anos. E a gente não quer, é difícil a gente ver alguém que a gente ama passando por uma situação de violência e não poder ir lá e fazer com as próprias mãos, né, o que a gente gostaria. Mas vamos ter a consciência de que é uma coisa cultural muito forte. É algo que... As mulheres são acostumadas a aceitar tudo, a tolerar tudo, né? Ser subserviente, submissas. Existe uma tecnologia. Um contexto, né? Tem esse social. Tema até, Marcela. É uma tecnologia social que a gente está programada nessa tecnologia. Uma programação que leva a mulher a ficar muito tempo em relações não só da mulher, mas agressivas, da sociedade toda. Então, quando abusivas. eu te falo assim, ela morreu, o que ela fez? Isso é uma tecnologia implantada socialmente para atribuir a culpa à mulher. Então, é algo muito grande e difícil de ser visualizado. Eu estou falando aqui como, tipo, eu lembro de Platão lá, né, da caverna. Nossa, eu consegui ver um pouquinho, nem saí lá fora direito, mas eu vi que tem alguma coisa diferente do que isso aqui que nós estamos... E eu estou falando, gente, vamos ver. Tirar as vendas, né, que estão aí. Vamos tirar as vendas. Questionar falas, condutas. Vamos continuar falando sobre isso. Essa autoanálise contínua que a gente tem que fazer constantemente, até nós mesmos, às vezes falam coisas que não deveriam falar. Com homens amigos, né? Com homens amigos que muitas vezes a gente percebe que ele tem uma conduta que é machista e que é você agressiva. Pode alertá-lo, você deve, né? Devemos falar sobre isso. Deve falar sobre isso. Porque isso é uma doença social tão instalada, né? Impregnada. Nós estamos tão impregnada e violência contra a mulher é considerada doença mesmo, tá? É uma pandemia. A Organização Mundial de Saúde define o feminicídio e a violência contra a mulher como uma pandemia. Então é uma doença tão infectante, que atinge as células tão profundamente que é difícil pra gente... Normalizou algo que não poderia ser jamais normalizado. Não poderia ser normalizado. E a gente só vai conseguir desnormalizar quando a gente souber que existe, né? Então, quando a sociedade está doente, então não é... As mulheres morrem. Mas é uma doença sistêmica. E quando a gente consegue melhorar, a gente está fazendo pequenas limpezas, né? Em certas áreas desse corpo doente que é a sociedade. A gente limpa um pedacinho aqui, limpa um pedacinho ali. E essa cura desse pedacinho, ou pelo menos descobrir que ali está infectado, é bom não só para as mulheres.
Os homens podem evoluir. Devem Hoje, evoluir. Eu falo que o feminismo, né, esse movimento dessa cura, dessa ferida e dessa infecção, ela trouxe também liberdade para os homens, porque existem papéis rígidos para os homens. Né? Então, os homens que também não se enquadram naqueles papéis rígidos de dominação, daquela masculinidade obrigatória, né? Hoje eles estão livres também para ser quem eles são. Né? Se eu gosto de cozinhar, se eu gosto de cuidar dos meus filhos, eu posso fazer isso sem ser violentado, sem sofrer uma violência também. Né? E se hoje os homens podem fazer isso, é porque nós, as mulheres, partiram para essa briga, né? Contra os papéis de gênero pré-estabelecidos. Então, eu posso ser o que eu quiser. Então, os homens também podem ser o que eles quiserem. Eles não precisam ser machos escrotos que fazem um controle social do que é certo, do que é errado. Uma masculinidade tóxica, né? Em que o homem não chora, o homem não pode fazer isso, aquilo. Definir papéis e regras. Aí isso é um tema para outro podcast. A gente vai ter que falar sobre como os papéis de gênero obrigatórios faz todos sofrerem, né? Quantos homens sofrem porque eles não podem exercer a profissão que eles gostariam, porque é uma profissão feminina, estigmatizada. Quantos homens sofrem? O machismo, ele está impregnado, né? Não só mulheres sofrem, mas você, por outro ângulo, você demonstra que homens também sofrem com esse machismo. Mas as mulheres morrem, então a gente tem que primeiro salvar quem está morrendo. Sim. Né? Então, as mulheres morrem, os homens sofrem também. Mas antes de... Eu acredito também que no caso dos homens, os homossexuais também morrem. As mulheres trans morrem também. Né? O machismo, ele realmente é homicida, né? Ele é homicida, ele coloca os homens como o padrão de masculinidade ideal, é um padrão de agressividade que mata os homens no trânsito, que faz com que os homens se envolvam em violências urbanas, com tráfico de drogas, né? Então, que faz com que os homens queiram brigar, porque isso gera um status de mais homem, de superior, né? E aí os homens não buscam ajuda. Né? O homem precisa de terapia, porque todo mundo precisa. Não vamos nem para terapia. O homem precisa ir no médico. O homem precisa ir no médico. Às vezes o homem não se cuida porque acha que isso é coisa de mulher. É coisa de mulher, então tá com dor, tá sofrendo coisa. Então, gente, vamos... Faz de conta que não tá. Às vezes tá sentindo algum incômodo, alguma dor e não vai. Só quando estiver morrendo mesmo para ir. Mas a gente tem que continuar falando sobre isso, porque toda a sociedade sofre, é uma doença. Né? É uma infecção, é um câncer que está crescendo e a gente... Sem dúvida, eu acho que a violência doméstica é um câncer, né? A violência de gênero é um câncer, onde o organismo todo sofre. Homens, mulheres, toda a crianças, sociedade sofre. E animais, todo mundo sofre. Sim. Só que o momento é de salvar a vida, é igual um pronto-socorro. Nós estamos num momento assim... Essa bate-papo aqui, esse podcast... É fundamental no sentido de abrir os olhos, alertar as mulheres, né? Essa é a proposta aqui. Porque a gente não pode morrer primeiro. Não podemos morrer. Então, nem eu, nem você, nem ninguém pode morrer por ser mulher. Né? Porque na mesma situação, os homens não morreriam. Né? Então, essa é a questão. Olha, nós temos que sobreviver. Depois, enquanto a gente está sobrevivendo, a gente vai educando, a gente vai punindo. Né? Eu acho que é uma educação que tem que começar, às vezes, até nas escolas, né? No ensino infantil, na família. Mas é a longo prazo, né? É a longo prazo. A educação, ela... Mudar essa estrutura isso aqui é educação, machista, né? Isso que nós estamos fazendo é um processo, faz parte do processo educativo. Mas isso vai levar décadas. Mas mudar essa estrutura machista, essa raiz machista... Ela é mais longa, porque ela tinha que ser desde do ensino infantil ali. Os homens têm que ser educados de uma forma que respeitem mulheres. Mas até lá, a gente tem que salvar. Temos que salvar. Né? Então, vamos denunciar, procura ajuda, gente. A vida de cada uma é importante. Né? Um tapa não é só na sua cara. Quando alguém é agredida, quando existe infringe-se uma violência contra o corpo de qualquer mulher,
isso traz prejuízo para todo mundo. Para Sim. mim, para você, e é por isso que a gente está aqui falando sobre isso. Sim, eu gostaria de agradecer a sua vinda no podcast, no Pod Eva, né, que foi feito para as mulheres, né, que é um olhar feminino para as questões sociais, para o que a gente pode estar trazendo de importante e relevante para a sociedade. Deixe o seu Instagram, o seu contato para quem quiser, às vezes, te chamar aí no WhatsApp ou no direct, trocar uma ideia. Coloca aí depois, vocês vão colocar aí um linkzinho, porque é Gisele com GYZELE Xavier. Gisele _ Xavier. Então entra lá, gente. Eu posto sobre a minha vida, né? Eu gosto de falar sobre vários assuntos, seja da minha profissão, eu gosto de praticar esportes, eu gosto da espiritualidade, estudar coisas transcendentais e de conversar com gente que agrega, então... Eu acho que somos muito parecidas, Gisele. A gente tem muitas afinidades. Não é só o cabelo que tá Então, a gente vai ter que encerrar o podcast, né? Já até extrapolou um pouquinho o tempo, mas foi muito bacana, um tema que eu gostaria muito de falar sobre. E vamos ficando por aqui. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal Pod Eva e siga o Instagram Pod Eva Off. Tchau, tchau!